Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo aqui nas engrenagens do poder e do controle na sociedade, sabe? Vamos olhar especialmente como isso bate nas populações que historicamente foram marginalizadas no Brasil, indígenas e negros principalmente. A gente vai usar umas reflexões inspiradas em Maquiavel sobre como a pobreza pode virar uma ferramenta política. E também vamos dar uma olhada na vida dessas populações antes de 1500 e pensar, como o legado delas pode talvez nos ensinar algo hoje. A nossa missão aqui não é apontar dedos, mas sim tentar buscar um pouco mais de clareza. Como essas estruturas funcionam, qual o impacto real, sabe, nas comunidades mais vulneráveis. É uma conexão fundamental essa que você propõe. Vamos tentar então ligar esse pensamento político mais clássico com a nossa realidade, a realidade de hoje. Ver como certos mecanismos, sabe, que foram descritos séculos atrás, ainda parecem ecoar, especialmente na forma como a escassez é administrada ou como certas estruturas sociais são mantidas. Ótimo. Então vamos começar por aí mesmo. Maquiavel como uma chave para a gente ler nas táticas de poder de hoje. Uma das fontes que a gente consultou, um vídeo do canal Efeito Filosófico, fala exatamente disso. Como a pobreza pode se tornar uma arma de controle para alguns políticos. Sim, e o argumento ali é bem forte, provocador. A ideia é que, para certas estratégias políticas, a pobreza não é vista só como um problema social que precisa ser resolvido logo. Pelo contrário, ela pode ser usada, assim, como um instrumento de dominação cuidadosamente mantido. É pesado pensar assim. E a análise vai até mais longe, Sugere que administrar a escassez, manter as pessoas ali numa necessidade controlada pode ser, do ponto de vista de quem quer manter o poder, pode ser politicamente mais útil do que acabar com ela de vez. É uma ideia que incomoda, mas faz a gente pensar. Nossa, essa ideia de administrar a escassez é impactante. E o material detalha como isso funciona na prática, não é? As táticas. Fala de como um líder, olhando por essa lente maquiavélica, ele busca manipular as necessidades, as dependências das pessoas para fortalecer o próprio poder. Isso me lembrou na hora aquela diferença clássica, entre dar o peixe, que é um alívio rápido, visível, e ensinar a pescar, que seria dar autonomia, a longo prazo. O primeiro parece que gera uma gratidão mais imediata. Exato. E aí que entra o que a fonte chama de ciclo vicioso. É meio perverso, olha só. Funciona mais ou menos assim. A pobreza, ela gera dependência, certo? Essa dependência, principalmente de auxílios do governo, pode virar voto. Apoio eleitoral. Esses votos garantem que a pessoa continue no poder, e esse poder, então, é usado para manter as estruturas que, lá no fundo, acabam perpetuando a pobreza inicial. Entende. A lógica por baixo disso, segundo essa análise, é que se você mantém uma boa parte da população focada só em sobreviver, no dia a dia, na comida, no básico, essas pessoas acabam tendo, menos tempo, menos energia, ou até menos disposição para questionar as estruturas maiores de poder que controlam a vida delas. Quer dizer, a urgência do agora meio que impede de pensar no amanhã, ou de questionar. É um pouco isso, sim. E nesse cenário, o político que consegue se colocar como essencial, sabe? Como se ele fosse a única barreira entre a pessoa e a fome total. Ou o único que oferece algum alívio, mesmo que seja mínimo, esse político tende a construir uma lealdade muito forte, muito rápida. É diferente daquele que propõe reformas estruturais, que são complexas, demoradas e que, no fim das contas, querem a autonomia da pessoa. É a gratidão pelo agora contra a promessa do futuro. Isso puxa outro gancho interessante que o material levanta. A figura do líder nesse contexto. A análise fala da ascensão de figuras com, um carisma vazio, ou até o que chamam de idiotas no poder. E faz até uma ligação com o efeito Dunning-Kruger. Você pode lembrar rapidinho pra gente o que é isso? Claro. O efeito Dunning-Kruger, resumidamente, é aquele fenômeno da psicologia,
onde as pessoas que têm pouca habilidade ou pouco conhecimento numa área, elas tendem a achar que sabem muito mais do que realmente sabem. Elas não só são incompetentes, mas a própria incompetência impede elas de perceberem isso. E a fonte usa isso para ilustrar como líderes talvez menos capazes, mas que são muito bons em projetar uma imagem, sabe, de força ou de cuidado, como eles podem se dar bem nesse sistema que a gente está discutindo. E por que essa imagem acaba valendo mais que a competência de verdade nesse modelo? Olha, o argumento aí que vem lá de Maquiavel é fascinante. Diz que a aparência de ajuda, muitas vezes, tem mais valor político do que a ajuda efetiva. A fonte até cita aquela frase famosa, né? Que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, pelo que eles veem, pela imagem e não tanto pelos resultados concretos, palpáveis. Um líder, mesmo que seja um gestor ruim no longo prazo, se ele for bom em distribuir um auxílio que todo mundo vê, em fazer promessas impactantes, em parecer que está do lado do povo, ele colhe gratidão e voto. Enquanto isso, aquelas reformas estruturais que poderiam mudar a situação de verdade, sabe? Melhorar a educação, criar emprego bom, fortalecer a infraestrutura, isso exige competência de verdade, planejamento e muitas vezes tomar medidas que não são populares no curto prazo. Por isso, segundo essa análise, essas reformas ficam sempre no campo das promessas. Vão sendo adiadas eleição após eleição. Parece um ciclo que se fecha nele mesmo, né? E afeta até o funcionamento do sistema político. A fonte indica que o próprio sistema acaba incentivando quem distribui peixes diariamente, porque isso dá resultado eleitoral rápido. E, de certa forma, acaba punindo quem se dedica ao trabalho mais longo, mais difícil, de ensinar a pescar. É quase uma armadilha do sistema, né? As pessoas podem ser muito ruins, mas, do ponto de vista de quem está no poder e quer continuar lá, são perfeitamente funcionais. As recompensas eleitorais de manter o status quo, sabe? Administrando a pobreza, distribuindo um alívio aqui e ali, muitas vezes parecem maiores e mais certas do que as recompensas de tentar uma transformação radical. A competência de verdade, o planejamento a longo prazo, buscar solução sustentável, tudo isso acaba sendo meio que penalizado pela pressão do ciclo eleitoral, né? Que pede visibilidade, impacto rápido e, muitas vezes, soluções que são só paliativas, que não mexem na raiz do problema. Entendi. Essa análise das dinâmicas de poder é bem forte. Agora vamos tentar conectar isso de forma mais direta, mais específica, com a realidade das comunidades indígenas e negras no Brasil. As fontes que a gente viu sugerem que essa negligência estrutural sistêmica que afeta essas comunidades, ela não é por acaso, né? Ela se encaixa nesses mecanismos de controle pela dependência. A perspectiva que os materiais trazem é que essa negligência, que é histórica, continua. Ela não deveria ser vista só como um acidente, falta de recurso, um descuido. Ela é interpretada, pensando em tudo isso que a gente conversou, como um sintoma, talvez até um componente, né? De um sistema que, de forma consciente ou não, acaba se beneficiando dessa pobreza, dessa marginalização controlada, para manter as estruturas de poder e privilégio que já existem. A própria vulnerabilidade histórica dessas populações, que é fruto de séculos de opressão, de exclusão, cria um solo fértil onde esses mecanismos de dependência, de controle pela necessidade, podem funcionar com ainda mais força, sabe? E as fontes trazem exemplos bem concretos, né? De como essa tal administração da escassez aparece na prática para essas populações. Vamos detalhar um pouco isso. Sim. São exemplos que mostram como serviços que deveriam ser essenciais podem até existir no papel, mas, na prática, falham em promover a autonomia de verdade. O primeiro exemplo que eles citam é a educação pública. A fonte fala que ela existe em quantidade, o que é bom para a estatística, cumpre ali uma função básica, mas muitas vezes a qualidade que chega principalmente nas periferias, nas áreas mais remotas, onde essas populações estão mais concentradas, essa qualidade é insuficiente para formar cidadãos realmente críticos, cidadãos com capacidade de analisar, preparados para um mercado de trabalho melhor, sabe? Quer dizer, a escola está lá, mas não consegue ser aquele motor para a pessoa sair do lugar, para formar uma cidadania forte, questionadora. Isso acaba mantendo o ciclo de exclusão. Exatamente.
Outro ponto é a infraestrutura e os serviços básicos. Pense em comunidades quilombolas, territórios indígenas, as periferias das cidades com muita população negra. Essas áreas, frequentemente, continuam cronicamente negligenciadas. Infraestrutura ruim, falta de saneamento, transporte difícil, acesso à saúde complicado. E a fonte percebe um padrão. Essa negligência só é quebrada com umas ações pontuais, sabe? Muitas vezes só para inglês ver, em época de eleição. Isso alimenta exatamente aquele ciclo do político salvador. Ele aparece com uma pequena solução, gera uma gratidão ali na hora, mas não resolve o problema estrutural que deixa a comunidade vulnerável, né? E olha que interessante, até os programas sociais, que a gente sabe que são super necessários, ajudam milhões de pessoas a sobreviver, até eles são olhados com uma certa crítica. A análise sugere que, às vezes, o jeito como o programa é desenhado pode criar o que eles chamam de armadilha da pobreza. Como assim? A ideia é a seguinte: as regras para a pessoa receber o benefício podem, sem querer ou talvez não tão sem querer assim, acabar desestimulando que ela melhore de vida por conta própria. Por exemplo, se arrumar um emprego formal, mesmo ganhando pouco, significa perder o auxílio todo de uma vez. A pessoa pode ficar meio que paralisada, sabe? Entre depender do programa e pegar um trabalho precário que não dá segurança nenhuma. Isso pode tornar muito difícil sair aos poucos da dependência e ir para a autonomia financeira. A fonte argumenta que programas melhores deveriam ter um jeito da pessoa sair gradualmente, sabe? Incentivando o trabalho, o empreendedorismo, em vez de criar um degrau enorme entre depender e ser autônomo. O ponto não é criticar o programa em si, mas pensar: será que o desenho dele sempre ajuda a pessoa a se emancipar? Ou será que, em alguns casos, pode acabar reforçando a dependência? Entendi. É uma diferença sutil, mas importante. E qual seria então a chave para quebrar esse ciclo na visão que foi apresentada? Olha, um ponto que aparece forte na fonte é uma mudança de mentalidade mesmo. Tanto das pessoas, quanto, idealmente, de quem governa. É consolidar a ideia de que serviço público essencial, saúde boa, educação que transforma, infraestrutura decente, segurança, isso não é favor pessoal de político. Não é uma troca por voto ou lealdade. São direitos básicos que estão na Constituição. São obrigações do Estado com todo mundo. Se a gente internaliza essa ideia de direitos em vez de favores, isso seria um passo gigante para quebrar essa economia da dependência. Fortaleceria a cidadania, permitiria cobrar os governantes de um jeito mais firme, sabe? Tiraria o poder da barganha individual e colocaria na força dos direitos de todo mundo. Essa mudança de chave, de favor para direito, parece ser o ponto central mesmo. Agora, para a gente entender ainda melhor, vamos dar um passo atrás no tempo. As fontes também trazem um pouco de como era a vida dos povos indígenas aqui, no que hoje é o Brasil, antes dos europeus chegarem. E também sobre a diversidade das culturas africanas que foram trazidas à força depois. Como a gente pode descrever a vida indígena pré-1500 com base no que lemos? O que as fontes mais ressaltam é, primeiro, a diversidade. Era imensa. Não tinha o indígena, eram centenas de povos diferentes, com línguas, costumes, visões de mundo, jeitos de se organizar totalmente próprios. Muitas dessas comunidades eram seminômades ou tinham lugares mais fixos para morar, viviam de uma mistura muito inteligente de caça, pesca, coleta e uma agricultura que não destruía, sabe? Que se movia ou tinha baixo impacto. Eles desenvolveram um conhecimento super profundo da natureza daqui. Sabiam manejar o ambiente de um jeito que hoje a gente chama de sustentável. Dominavam o cultivo de plantas que são a base de muita coisa até hoje. Milho, vários tipos de feijão, mandioca, inclusive sabiam processar as venenosas, batata doce, amendoim. Fora um conhecimento enorme de planta medicinal, de uso da biodiversidade. E a espiritualidade não era uma coisa separada, estava em tudo, sabe? Conectava as pessoas com a terra, com os rios, os bichos, os antepassados, através de rituais, de histórias contadas, que passavam o conhecimento essencial de geração para geração. Tinham sociedades mais igualitárias, outras com mais hierarquia. Era uma variedade enorme de jeitos de viver. Só, né? De jeito nenhum, isso é muito importante.
tirar da cabeça a imagem de uma África única, homogênea. As pessoas que foram sequestradas e trazidas para cá como escravas vinham de muitos lugares diferentes da África. Eram de sociedades, etnias, regiões muito variadas, como os Iorubás, os Bantus, que é um grupo linguístico enorme com vários subgrupos como Congos, Ambundos, os Ewes, Fons, Haussás e tantos outros. Falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes, famílias organizadas de jeitos diferentes, sistemas políticos complexos, existiam grandes reinos e impérios como Oiô, Daomé, Congo, cidades-estados, sociedades baseadas em linhagens, clãs, tinham conhecimentos avançados em trabalhar metal, em agricultura, em tecelagem, medicina, até astronomia. Mesmo com a brutalidade da escravidão, que tentava tirar a humanidade deles, essas pessoas não só trouxeram essa bagagem cultural enorme que a gente vê na nossa música, na dança, na comida, na religião afro-brasileira, até na nossa língua portuguesa, mas elas mostraram uma capacidade incrível de resistir, sabe? De serem resilientes. Recriaram e adaptaram suas tradições, formaram quilombos, lutaram pela liberdade para preservar a identidade deles em condições que eram terríveis. Essa riqueza toda, histórica, cultural, tanto indígena quanto africana, é realmente impressionante. A pergunta que fica martelando é: como é que a gente pode, hoje, não só ficar admirando, mas aplicar de verdade os ensinamentos, os legados dessas culturas? Principalmente quando a gente pensa nos descendentes desses povos, né? Muitos ainda vivendo naquela situação de marginalização, de dependência que a gente discutiu lá no começo. Que caminhos as fontes apontam? Olha, as fontes indicam várias direções que são importantes e que se conectam. A primeira, e talvez a base de tudo, é valorizar ativamente e respeitar profundamente essas culturas. E isso não é só falar de folclore, não. É promover e proteger as tradições culturais indígenas e afro-brasileiras na educação, na mídia, nas artes. Significa combater o racismo, o preconceito que ainda hoje tentam silenciar, tirar a legitimidade dessas culturas. É preciso investir para que as pessoas conheçam as histórias reais, as contribuições gigantescas delas para formar o Brasil e as lutas que elas continuam travando por reconhecimento e por direitos. E na prática, como isso vira ação? Por exemplo, você falou do manejo de recursos, que era um ponto forte indígena. Sim, o caminho bem concreto é buscar inspiração e conhecimento nas práticas tradicionais de manejo sustentável, conhecimento que os povos indígenas têm dos biomas brasileiros que eles acumularam por milênios, oferece alternativas muito valiosas para os modelos de desenvolvimento que destroem tudo. Isso pode ir desde técnica de agricultura que recupera o solo, agrofloresta, até jeitos comunitários de cuidar da água, de preservar a biodiversidade. Se a gente conseguisse incorporar essa sabedoria nas políticas de meio ambiente, de agricultura, seria um passo muito inteligente. E necessário, né? A luta por direitos também deve ser central nisso tudo, eu imagino. Com certeza absoluta. Garantir e respeitar os direitos fundamentais é crucial. Para os povos indígenas, isso passa pela demarcação e proteção das terras deles. Isso é essencial para eles sobreviverem física e culturalmente. Para a população negra, envolve a luta por reparação histórica, combater o racismo estrutural em todas as formas que ele aparece e ter acesso igualitário à justiça, à saúde, a uma moradia digna e, claro, à educação. A educação, aliás, é um campo de batalha importantíssimo. De que maneira a educação pode fazer essa diferença nesse contexto? Que sejam de verdade inclusivos e antirracistas. Que contem a história do Brasil olhando por vários ângulos, valorizando o que os indígenas e africanos trouxeram e que discutam de forma crítica o legado da colonização, da escravidão. Uma educação que não só informe, mas que também fortaleça a identidade, a autoestima das crianças e jovens indígenas e negros, que mostre para eles a riqueza da herança cultural que eles carregam. Isso exige formar professores para isso, produzir material didático bom e garantir que a escola seja um lugar seguro que acolha a diversidade. E por último, apoiar as iniciativas que nascem nas próprias comunidades. Exatamente.
Apoiar e fortalecer as iniciativas culturais, sociais, econômicas que vêm de dentro das comunidades indígenas e negras é fundamental. Isso pode ser projeto de arte, música, dança, culinária, artesanato, turismo comunitário, agricultura familiar, cooperativa, tudo que reforça a identidade cultural, que ajuda na autonomia econômica, que fortalece os laços da comunidade, tudo isso ajuda na resiliência, na capacidade dessas populações de resistir às pressões de fora e de lutar pelos seus direitos. Fortalecer a identidade é fortalecer a capacidade de agir politicamente, de romper com aqueles ciclos de dependência que a gente falou. Muito bom. Então, olha só o caminho que a gente fez nessa conversa. Começamos vendo como umas ideias antigas de poder, lá de Maquiavel, podem ajudar a gente a entender táticas políticas de hoje, né? Especialmente essa coisa de usar a pobreza, a dependência. Vimos como isso pode criar um sistema meio paradoxal, que recompensa mais a aparência de ajuda do que a solução real, mantendo os ciclos de poder. Ligamos isso tudo à negligência sistêmica que afeta tanto as comunidades indígenas e negras no Brasil. Mas a gente não parou na crítica. Fomos buscar também lá no passado a força, a riqueza cultural desses povos. Reconhecemos os saberes, os legados, e pensamos em como esses legados podem e devem ser aplicados hoje, como ferramentas de resistência, de autonomia, para construir um futuro mais justo. E como uma reflexão final para a gente levar daqui, talvez valha a pena voltar naquele ponto-chave que surgiu das fontes. A diferença fundamental entre ver os serviços, as políticas públicas como direitos que a gente tem como cidadão, garantidos pelo Estado, ou perceber como favores, como concessões que vêm de políticos. Se essa mudança de perspectiva do favor para o direito realmente pegasse, sabe, na cabeça das pessoas e na prática da política, que transformações isso poderia trazer? Como isso mudaria a relação entre as pessoas e o poder? Especialmente para aqueles que foram historicamente mantidos nessa situação de vulnerabilidade e de dependência. Será que esse não seria um dos caminhos para desafiar esses ciclos de controle que a gente discutiu? Para abrir espaço para uma cidadania mais ativa, mais crítica e realmente autônoma? Fica aí a pergunta para a gente pensar.